Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs que estão conectados aqui na nossa conexão bíblica. Amém. Paz do Senhor, Diácono Nelson. Paz do Senhor, amado pastor Ricardo. Quero também saudar todos que estão nos acompanhando já nessa série, né? Oração, arma poderosa de todo cristão, né? Mas esse tema de hoje, né, com o qual nós vamos entrar, daqui a pouco está passando com o pastor Ricardo. Eu quero desejar a todos, né? Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou estar passando para o pastor Ricardo, para ele estar dando início à oração de hoje. Amém? Amém. A nossa série de oração, nós vamos falar hoje sobre a nossa oração depende da ajuda daquele que nós fomos selados, chamado Espírito Santo, o Consolador, o Paraclato. Nós vamos orar. Amém. Amém? Começando nossa série de oração com oração. Como Muita não oração. Como não deveria de ser, né? Com certeza. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E os amados podem entrar em concordância conosco, né? Para que haja essa unidade, né? Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, nós mais uma vez estamos na Tua presença. Amém, Jesus. Porque, Senhor, nós somos aqui pessoas, seres humanos que levam agora o Espírito Santo. Não somos mais um tabernáculo que andou durante mais de 40 anos, e também não somos um templo fixo onde foi criado com tanto glamour, com tanta qualidade, com tanto zelo de pedras, de granitos, enfim, de madeiras, mas que era totalmente fixo. Hoje nós somos chamados Templo do Espírito Santo, porque nós, como seres humanos racionais, entendemos a obra da cruz que está vazia, por que a cruz está vazia, e o que a cruz nos revela, que neste novo e vivo caminho estreito, nós somos chamados filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus. Deus é Pai, Jesus é o nosso irmão mais velho. O Espírito Santo, aquele que faz o papel de Jesus, como fazia com os seus discípulos, no início 12, depois foram para 70, e depois, como está lá em, se não me engano, em João 6,33, abandonaram o Senhor Jesus. Mas nós queremos neste momento declarar, Pai, que somos muito gratos por termos, Senhor, o privilégio de levar o Espírito Santo que desde a formação do universo ele estava presente e ele foi um dos participantes da criação. Então, Pai, nós somos gratos porque esse mesmo Espírito Santo fez com que Jesus ressuscitasse ao terceiro dia. Então, nós também glorificamos ao nosso Senhor Jesus, porque é um privilégio ter o Espírito Santo em nós. Pai, lava-nos, perdoa os nossos pecados, pensamentos, palavras, atitudes conscientes e inconscientes. Porque sabemos, Pai, de onde o Senhor nos tirou e que precisamos a cada dia de Ti. Pai, Tu nos está ensinando, direcionando sobre a ação de orar. O Senhor nos está ensinando formas de orar. E nós, Senhor, neste momento, declaramos na vida dessas pessoas que estão vendo, irão ver e continuarão vendo, não sei se dias, meses ou até anos à frente, que eles sejam, Senhor, agraciados com o Teu amor, com o Teu grande amor, e sejam abraçados. E aqueles que não Te conhecem, sejam visitados agora em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos por mais um dia, por mais um momento, onde o Senhor nos traz, Senhor, a Sua presença em nós, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor. Só fazendo um briefing, voltando um pouquinho para trás, né, fazer um feedback, na verdade. Na aula passada nós falamos sobre oração, o modelo que Jesus nos ensinou em Mateus 7, né, também nos ensinou em Marcos, mas de uma forma muito sintética. Mas a oração, ela tem que ter aquele fator, né, que nós falamos com aliança com Deus, e uma aliança que nós também fazemos no ato de casar,
né? Homem e mulher, mulher e homem. Até fizeram essa analogia, né? Os irmãos se lembram, né? Os que acompanham no outro episódio, né? A respeito do casamento, né? Colocamos também a respeito, né? Quando há uma traição, né? Exatamente. Então, é um momento que nós entendemos que a aliança, que é um metal, pode ser qualquer tipo de qualidade de metal, mas ela não tem começo, não tem fim, mas ela tem no seu formato, né? O formato de um elo, né? Aliança mesmo, mas de um compromisso, né? No caso de marido e mulher, diante de Deus, né? E diante dos homens, um compromisso que é até o dia que o Senhor nos levar. E nesse ato de amor, essa aliança também representa o perdão, porque o próprio Jesus disse: se nós estivermos orando e se tivermos alguma coisa contra alguém, né, que neste momento a gente pede perdão, porque o nosso Pai já nos perdoou e que nós também perdoamos a esse, né? Então está em Mateus 18, se não me engano, do servo impassivo, né? Então, incompassivo, porque não tem compassividade, então não tem amor ao próximo. Tem misericórdia. Não tem misericórdia, coração duro, obstinado. Então faz aquela, né, parábola que ele é perdoado, mas não perdoa os seus servos, né? Até lá diz em Mateus 6 também, né, sobre oração, né? Bem-aventurados misericordiosos, né? Que eles alcançarão misericórdia. Então, o amor de Deus, ele é perdoador. O amor de Deus, ele nos traz a pensar e imitar o que Jesus fez. Ele foi para a cruz, ele não lançou uma palavra, né? Tanto é que no momento de acusação, né, Pilatos disse: você não sabe que eu tenho poder? Né? Colocou assim: você não sabe que eu, Pilatos, tenho o poder de livrar ali? Não, você não tem poder nenhum. Se meu pai aqui quisesse, ele teria aí uma legião de anjos aí para resolver o meu problema. E até falou, né, até diante de Pilatos, nenhum poder lhe seria dado se meu Pai no céu, né? Exatamente. Não tem ele concedido. Né? Então, o amor de Deus, ele é um amor que a gente não consegue explicar, porque ele alcança aqueles que são maus, mas também perdoa esses que são maus. E da mesma forma nós temos que fazer isso, porque em Efésios diz como, né, Deus nos perdoa, nós também temos que perdoar aquele que nos tem... Fala, né? Nós somos imitadores de Deus, né? Exatamente. E aí nós falamos também sobre aquele que não perdoa, cria raiz de amargura, né? E aí nessa raiz de amargura traz um monte de processos de doença, de enfermidades, e que levam até a depressão, né? Sim, e alguns sintomas. Doenças da alma, né? Que acarretam no corpo, né? Acompanhou a gente na aula de tricotomia. Sim, então, sim. Nós falamos, né, muito, né, sobre espírito, a diferença entre alma e corpo. E aí a gente entende que até a mágoa... Só agora, não sei se passou, se os irmãos estão nos assistindo agora, mas eu não vi essa aula, vocês podem entrar no canal. Sim, sabe? Pode voltar. Ali no canal da nossa igreja, Apóstolo Cada Cor, ali tem todos os vídeos, né? Você pode estar ali procurando, né? Tricotomia, né? Ali está como tema tricotomia. Ali acho que foram 8 episódios, se eu não me engano. Acho que foi, né? Ali vai estar todos ali, sabe? Você vai estar acompanhando desde o início ali e vai ser uma grande valia, grande edificação para a sua vida. Ok? Pode continuar. Porque quando a gente é ferido, né? Que a ferida, ela traz o quê? Ela gera uma enfermidade. E essa enfermidade gera o quê? Mágoa. E essa mágoa cria-se raiz de amargura. Então isso traz, que nós até falamos em Hebreus 12:15, que ninguém se prive da graça de Deus, né? Porque nós recebemos um presente de Deus, a graça de Deus. E tem uma passagem que nós até falamos lá, que o apóstolo Paulo tinha uma situação muito difícil. Uns falam que era uma enfermidade do corpo, outros falam uma revelação. Ele era um homem que, segundo alguns teólogos, tinha os 9 dons, né? Então ele manifestava os 9 dons, ele tinha
Até o detalhe por ser apóstolo, né? É apóstolo Paulo. O apóstolo e tem os 9 dons, né? É isso, não sei se eu corri se eu estiver errado, né? Eu digo, quando nós recebemos o selo do Espírito Santo, nós recebemos já o pacote completo. Sim, Agora a gente tem que desenvolver esse pacote. E aí a gente percebe que esses sintomas trazem problemas. E aí, no caso de Paulo, até poderia fazer uma analogia, né? Paulo orando, o Senhor, tira isso aqui de mim, tira isso aqui daqui, tira, e o Senhor disse, minha graça te basta. Então, eu faço uma analogia de um exemplo, né? A pessoa está descendo uma corredeira, né? Se não me engano, tinha até se não me engano, eu não me recordo, foi no século XIX, no século XX, que havia um missionário, exatamente, um missionário na África, e ele estava passando por grandes tribulações. E ele tinha que atravessar um rio, não sei, o continente africano tem 54 países hoje, ou 57, não me lembro agora, mas não sei que país desse continente tinha uma corredeira para sair. E aí, quando ele estava descendo a corredeira, ele tinha que ir para o outro lado, mas era um cara de oração, um cara que buscava, um cara que tinha determinação de orar, e de repente ele estava descendo, e ele avistou lá na frente uma rocha no meio do rio. Aí ele vendo, porque estava lá com os africanos lá no barco, e ele não conseguia desviar, ele era um homem de oração, e Deus respondia a oração dele, e ele disse, Senhor, Senhor, nós vamos colidir. Ia ser inevitável, né? Lembra do apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 27? Acho que é 27. Lembra de Paulo, 27, no capítulo 27, não sei o que, tal, e chamou, eu não me lembro que me contaram esse fato, desse missionário. Aí diz que na hora o Espírito Santo falou assim, eu te dou duas oportunidades, duas escolhas. Primeira escolha, eu livro o barco desta rocha, certo? Sim. Você não vai bater, não acontecer, você escapa. Segunda opção, você continua em oração e eu subo o nível da água, você passa por cima da rocha. Essa é a prova de fé, hein? Então, ele falou, eu prefiro a segunda. Aumentar o nível. Porque o ato de orar, quando Jesus diz em João 17, ele diz, Senhor, não quero que os tire do mundo, mas eu quero que os livre do mal. E quando a gente tem uma comunhão em oração com o Espírito Santo, e aquilo que Paulo está fazendo, a minha graça te basta, você busca mais na oração, e aí você percebe que Deus faz você passar por cima, né? Tem até um salmo, né? Que o Senhor faz com que a gente salte muralhas, né? É o Salmo 18. Exatamente, então a gente salta muralhas, enfim. Então ele escolheu bem. Eu prefiro a segunda opção, porque a segunda opção, você está numa comunhão tão grande, Deus pode até não livrar do impacto da pedra, mas Ele vai livrar a tua vida de ir para o inferno, ou de ir para uma situação pior, mas que você possa entender que tanto nas fases difíceis ou não, o Senhor está no... Estou explicando aí para os amados, né? E fez lembrar que a passagem é muito conhecida, né? A qual nós citamos muito aqui, né? É Romanos 8:28, né? Sim. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Exatamente. Mas que esses que são chamados segundo o seu decreto, não é... Eu gosto dessa passagem porque o seu chamado não é de acordo com o que você quer, é de acordo com o que Deus tem para você, né? Então, nós falamos muitas coisas, né? Para a gente ter uma oração eficaz, né? Então, falamos até que a pessoa tem alguma coisa com outra pessoa, ela vai entregar o dízimo oferta, ela deixa a sua oferta do lado. Porque é o segundo pilar
dos dois pilares que o Senhor deu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E hoje nós estamos ministrando uma assinatura de contrato, né? Deslocação, área de venda, tudo bem? Mas nele ele estava ministrando as pessoas em relação aos dois pilares, né? E esses dois pilares são muito importantes para aqueles que são chamados cristão. Cristão é aquele que imita Cristo, né? Então você tem a oportunidade de imitar Cristo na forma que você se conecta com Cristo. Eu me conecto com Cristo através do Espírito Santo. Então para ter uma oração eficaz, eu tenho que ter o quê? Primeiramente, os dois pilares. Para eu ter uma oração eficaz, eu tenho que estar pautado, né? Na série nós falamos de várias coisas, uma oração de acordo com a palavra, uma oração baseado no que o verbo escreveu aqui, está escrito, uma oração até já declarando um louvor e adoração, dizendo que eu creio que eu já recebi. Já com ações de graça. Com ações de graça. Falava disso. Exatamente. Então, a gente tem que entender, se a gente não perdoar, a gente cria um problema de saúde, né? Já nós falamos muito de sentimentos. Como nós falamos também, né? Que nossas orações não são atendidas, né? Sim, são orações que não se completam. Então, o amor ao próximo é um mandamento, é o segundo maior mandamento. E se a gente não partir desse segundo maior mandamento, já exercitando o primeiro é muito fácil para muita gente. Quando chega no segundo, pastor, diácono, não dá, na mesma calçada não dá para andar. Mas, então não vai ter um efeito eficaz na sua oração. Então, se não cremos para obedecer e perdoar, não creremos para receber, né? E hoje nós vamos falar sobre o Consolador, né? Que está em João 14, 16 também, porque nós vamos ter uma oração eficaz quando nós dependendo não só da palavra, mas dependendo da ajuda do Espírito Santo, né? Nós vimos lá em Atos 2, versículo 1 a 4, o que aconteceu naquele dia em obediência, né? Eles podiam estar ficando olhando lá assim: varões, por que vocês estão olhando para cima? Vai, faz, não sei o que, não quero ver. Não, mas já subiu na frente, não, eu quero ficar aqui. Não, mas tem que estar lá, você vai, não quero, vou ficar olhando para ver se, né? Então, submissão, obediência não teria. Não teria, né? Vai ser só uma curiosidade, né? Isso. Então, nós vamos falar sobre o Espírito Santo em nossas orações, né? Também. Essa passagem do capítulo 2, versículo 1 a 4, como nós conhecemos muito. Toda terça-feira tem, amanhã tem. Então, mas vamos dar início à leitura da palavra de Deus, Atos 2, né? Do 1 ao 4, né? Versículo diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sabia aqui que diz, né? Todos reunidos, né? Porque no mesmo propósito, havia um propósito. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. O 3: e foram vistas, pois, línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha só, e nesse mesmo capítulo eu gosto quando Pedro, acho que é Pedro, exatamente Pedro, né, que teve uma grande conversão, quase 5.000 almas, mas nos versículos 46 e 47 do capítulo 2, há um momento que eu amo muito esta palavra. Não sei se a tua Bíblia vai ter de acordo com o que está aí. Perfeito, 2,46, né? E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão. Todos os dias. Então, se eu falo todos os dias, é diariamente. De segunda a segunda? De domingo a domingo? É uma coisa para fazer, né? Sei lá. Você vê que aqui havia uma perseverança, né? Da parte do medo.
Então, o que é? Eles estavam unânimes no mesmo propósito, mas diariamente eles se reuniam e podia estar chovendo, os romanos podiam estar batendo estaca lá do lado de fora, podia estar baita num calor, mas aí, para mim, todos os dias é diariamente. Agora lembrar que na época, né, como a igreja primitiva, né, no início da igreja, não havia um local determinado, como nos dias de hoje, né? Sim. Que o templo, né, que é o lugar que nós, Deus, né, provê para que nós adoremos ou sirvamos, né? Não, ali era nas casas, né? E ainda escondido, né? As portas fechadas. E muitas vezes de portas fechadas. E aí, vai lendo o 46, até o 47. Olha que bonito aqui. No templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Coisa linda. Então, diariamente, eles tinham, eu não gosto dessa palavra, um ritual. Diariamente eles tinham um devocional, devocional, melhor. Né? Ritual é uma coisa mais, mais pesada. Pode para outras religiões, então não vem ao caso aqui. Vira uma heresia. Então eles estavam no devocional diariamente, não tinha tempo ruim, não tinha tempo, entendeu? Podia ter, diariamente eles se uniam. Podia ter faltar um, porque estava com dor de barriga, podia estar enfermo, mas eu creio que ali a enfermidade não chegava, porque eles estavam unânimes, perseverando em oração. E ali, indo mais, eles se alimentavam juntos e também tinham a partir do pão, que era em memória de mim, que era a ceia, a ceia, né? E partir o pão também era a ceia, em memória de mim, Jesus falou. Eu vi que era sempre todos os dias, assim. Então, praticamente eles faziam isso com ação de graças. Então, olha só que bonito, porque o Espírito Santo se manifestava naquele lugar, e ali eles tinham com ousadia, alcançavam pessoas que passavam ali, sentiam um ambiente. Tenho convicção que havia uma atmosfera aonde eles estavam reunidos, diáconos, que passava do outro lado, quem estava do lado de fora, e havia uma curiosidade de a pessoa entender o que estava se passando ali. Havia naquele ambiente diferente, né? E esse ambiente diferente acrescentava mais vidas para conhecer Jesus Cristo. E vai lembrando, é o mover da ação dos apóstolos através do Espírito Santo. E vai lembrar, né, amados irmãos, que, como eu falei, foi uma época de perseguição, né? Extremamente de perseguição. Sim. E ali, como o senhor falou, como havia aquele ambiente favorável aqui, por conta da comunhão dos irmãos ali, as pessoas nem se davam conta, nem ouviam os obstáculos, porque na seta ele via, né? Na época havia muitas aquelas conversas, né? Se alguém falasse o nome de Jesus, né? Sabe? Se alguém ousasse professar o nome de Jesus, seria até morto, né? E as pessoas deviam ter essa notícia, né? Se conhecendo, e mesmo assim elas caíam na graça, né? Como diz aquela parte. Elas nem se envolviam, né? Elas nem ligavam, né? Com esses comentários que havia na época, né? E tamanha a presença de Deus na vida daqueles primeiros irmãos, né? E isso que influenciava as pessoas. Exatamente. E assim automaticamente eu me se rendia ao Senhor Jesus. Então eu digo assim, ali era uma oração que, apesar de eles estavam reunidos, eles tinham recebido a capacitação, eles tinham recebido um poder que era um poder da parte de Deus, que Jesus, lá em João, ele tinha também já soprado nos apóstolos, com exceção, né, Judas, mas naquele momento, apesar de Jesus ter soprado o Espírito Santo, aquele Espírito Santo, ele como pessoa, eu digo que ele é dinâmico e precisava de um dinamismo daquelas pessoas que estavam reunidas ali, a entender aquele dinamismo
que vinha da parte do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu vejo Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, eu vejo assim, que a oração, quando você começa a orar com a ajuda do Espírito Santo, você sai do ambiente normal, né? E começa a ter uma disposição e uma abertura para um ambiente diferenciado, que é um ambiente sobrenatural. Buscar-me-eis e me achareis quando buscarem de todo o vosso coração. Diz lá atrás, lá no Velho Testamento. Sim, é Jeremias, né? Jeremias. Buscar-me-eis e me achareis, né? Então, buscar de todo o vosso coração. Então, eu digo assim, naquele momento de capacitação, o Espírito Santo estava ajudando eles a orar de uma forma correta. Eles tinham estrutura de Mateus 6. Ele tinha estrutura de que era uma estrutura, de que como orar, chamando Pai Nosso, não mais Abraão, Isaac, Israel, mas chamando o Pai para perto, trazendo uma comunhão. E aí eu percebo que, como o Espírito Santo faz parte, mas fazia parte da criação, ele tem as características de Deus Pai e Deus Filho, né? Em todos os aspectos. Sim. Então ele conhece muito bem a vontade de Deus. E conhece muito bem a vontade de Cristo. Os anos juntos. Então, quando eu vejo assim, o mover do Espírito Santo, eu vejo que é importante a pessoa se envolver com o Espírito Santo para ter uma oração eficaz. Aí eu vou pedir para o diácono, vou chamar de presbítero. Amém, eu recebo. 1 Coríntios capítulo 14. É maravilhoso, né? Quando a gente começa a buscar essa comunhão, né, com o Espírito Santo. É outra coisa. Os irmãos estão nos acompanhando, a gente está maravilhado. Né? Como é que eu faço, né, para ter isso? Porque foi evidência em Atos dos Apóstolos a oração em línguas. E as pessoas podem muito bem, assim, até pensar, né? Mas isso foi lá no começo, né? Será que Igreja primitiva, né? Que realmente isso, Jesus se manifestou lá, através da vida dos apóstolos. As pessoas não se dão conta que é no dia. Isso é para o dia de hoje. Né? Exatamente. 1 Coríntios 14, né? 14, do versículo 14, 14, 15. E eu lembro de João 14, 16, de Jesus diz: eu rogarei ao Pai que vos enviará o que? Um consolador. Que um consolador é aquele cara que a gente vai no enterro, né? A gente vê no Nordeste, que tem a Maria Chorona, né? Mas tem um pessoal lá que vai lá consolar. Sim. Né? Mas que esteja não só no dia do dia fatal, né? Tem as choradeiras, né? Que lá no Nordeste você tem, né? Mas o Espírito Santo estaria todos os dias com a gente, está, né? E aí, como é que está na sua tradução? Nós Coríntios 14, versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então eu digo assim, porque se eu orar em língua, se orar em um idioma desconhecido, como é que fala aí o resto? Porque o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, se eu orar num idioma desconhecido, mas mediante o Espírito Santo, que vai conduzir, aí continua. Aí no 15, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Ou cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, aí você tem uma diferença de uma oração racional e de uma... Você, como é aquele carro velho, começa né? Faz tempo que não liga, aí você vai pensando, né? Aí quando você entra no nível do Espírito Santo, você começa a ter um movimento que você começa a falar de uma forma que você desconhece. Mas naquele momento
a tua mente, ela está infrutífera, mas você está sendo carregado pela bateria do Espírito Santo para que você comece mais na frente nessa entendimento, nessa comunhão, para ter entendimento daquilo que Deus quer revelar para você na oração. Porque tem aquela passagem que diz que quando eu começo a orar em línguas, porque eu não sei como orar, né? Então eu começo a orar com expressões inexprimíveis, justamente, gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, está tentando lembrar aí os gemidos. Eu estava falando, gemidos inexprimíveis. Em concordância com essa passagem que nós põe, estava tentando lembrar. Então, gemidos inexprimíveis. Então, naquele momento, eu vejo o apóstolo Paulo dizer que orar em línguas é orar com o nosso espírito, é orar, assim, trazendo uma capacitação, um carregamento da nossa bateria, trazendo ao nosso espírito, por meio do Espírito Santo, né, que nós somos selados, para que ele nos ensine de como eu tenho que orar de uma forma efetiva, com gemidos inexprimíveis, porque Deus, quando você entra numa oração, não de miojo, mas quando você passa numa oração, quando você começa a já não ter mais, como é que fala assim, a sua boca, você não tem mais palavras, de repente começa a falar da barachuriana, você começa a recarregar a sua bateria de uma língua nativa, vamos dizer assim, que você às vezes você pode estar falando até num idioma, um dialeto que você nem sabe que você está falando um dialeto, porque já vimos testemunhos de pessoas que estarem num lugar e Deus que usa aquela pessoa num dialeto e ela fala assim, poxa, como está em Atos 2, né? Estão de moço, não estão falando de línguas de origem de pessoas que estão ali, né? Então, aquele momento em que o Espírito começa a manifestar como é que eu falei? O Espírito começa a manifestar quando você é batizado em línguas, como é que é? Foi o revestimento. O revestimento. Mas a palavra fugiu agora, né? Ao vivo a gente dá um blackout de vez em quando, mas é aquilo que foi evidência daquele momento que eles foram cheios do Espírito Santo, o falando em línguas, né? Então aí o Paracleto, que no grego é consolador, ele começa a trabalhar. E tem uns que falam Paráclito, né? Pode ser também Paráclito, porque quer dizer, né? Acho que o irmão pastor Ricardo corrigia, Paráclito em grego quer dizer aquele que está ao lado, né? Sim, aquele que está ao lado, está perto. Está perto, né? Está ali no chamado de ajudador teu. Porque ninguém fica perto de alguém que não tenha um amor, um sentimento com ele. Às vezes no momento a pessoa não entende o Espírito Santo, mas quando ele começa a se aproximar do Espírito Santo através da palavra, através da comunhão da oração, ele começa a entender o que ele começa a ser intercessor, né? Para que eu me ajuste de acordo com a vontade de Deus, naquilo para onde Ele quer nos levar. Então, naquilo que está em Romano 8, né? Sim. Referente ao seu chamado, né? Exatamente. Então o Espírito Santo nos ajuda a orar de maneira certa. Não sei se o Diácono vai falar alguma coisa, e eu quero até voltar no Romanos 8. Romanos 8. Deixa eu, antes do 28 que o senhor falou, né? O 8, 28, né? Mas lendo no 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, né? Aquilo que nós citamos há pouco. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Aqui com letra maiúscula, né? E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, quando estamos orando pelas necessidades da nossa vida, quando estamos orando por uma questão, então quando você está orando, sabemos que estamos orando, temos
convicção, né, nesta passagem, que Deus está definindo a base para a nossa oração, né? Uma oração em espírito, não uma oração mental, uma oração daquilo que os 120 em Atos dos Apóstolos tiveram uma experiência. A gente fala assim, nossa, eles já começaram, já foram batizados, tal. Foi esquinado. Não, se passaram alguns dias. Acho que teve um momento que eles falaram assim, nossa, não aconteceu nada, né, Deus? Vamos continuar. Será que vale a pena? Eu vi até eles no meio do podemos imaginar isso. Deu uma titubeada, né? Sim, alguém falou assim, que agora nada, hein, gente? Vamos continuar, Pedrão, vamos lá, vamos dizer. Então tem situações que... Da mesma forma quando o Senhor Jesus, né, morreu, né? Passou o primeiro, o segundo dia, o pessoal, será que o Senhor Jesus... Aí um falou, não sei se ele vai voltar, não. Aí o outro foi dando força para o outro. A gente imagina assim, não vamos crer, o Senhor Jesus ele falou e morreria, mas que é o terceiro dia ressuscitar. Exatamente. Acredito que um foi realmente ali erguendo, né, assim, renovando a esperança do outro. E aí foi também no dia de Pentecostes. Né? E aí o que acontece? Eles não sabiam exatamente o que iria acontecer. Jesus não ia falar assim, olha, quando vocês foram lá, ficaram reunidinhos lá, bonitinho, e aí vocês vão ver que vai, tal dia, tal horário, vai descer o Espírito Santo, vocês vão começar a falar em línguas, vocês vão fazer isso. Jesus, antes chegou lá e depois ressuscitado, recebe o Espírito Santo. O cara deu uma baforada. A gente pode até imaginar que ficaram 120 pessoas. Quem imagina que não estavam mais pessoas? Outras desistiram no meio do caminho. Ficaram só esses 120. A gente pode até imaginar isso, mas nesse momento eu vejo a necessidade que eles estavam ali buscando. Qual seria a necessidade deles buscar? Foi um comando que Jesus deu. Fiquem lá até serem revestidos do Espírito Santo. Como é que será que vai descer uma capa? Será que vai descer um anjo? Será que vai vir que nem o tanque de Betesda lá, o anjo mexer as águas? O que será? Passa essa situação. Você passa mil coisas, né, cabeça? Então, mas eu vejo assim, que tem situações que não é tão fácil você orar. Porque você chega numa situação que você fala assim, pô, mas estou aqui com o diácono orando, e a coisa não acontece nada. Não acontece nada. Parece que não flui, né? Então eu digo assim, quando a sua expectativa está no resultado da oração, não estaria errado, né? Porque se a gente olhar para o trabalho secular, você trabalha para ter um resultado. Isso, né? É a sua motivação, né? Você tem que ter. Sim, mas quando a sua expectativa estiver no Senhor e o resultado vem da parte dele, no tempo dele, e aí você fica tranquilo, porque nós lemos semana passada também, nós não temos que ficar preocupados, ansiosos com coisa alguma, né? Durante as vossas petições, né? E nossas petições sejam apresentadas diante de Deus. Então é um momento que você coloca diante de Deus a sua situação. Então, esse momento eu não sei o que você está passando, o que vocês estão passando, mas numa oração do Espírito Santo, que as suas necessidades, suas ansiedades, elas sejam tiradas e colocadas naquele que diz que o seu jugo e seu fardo é leve. Seu jugo é suave. Seu jugo é suave. E ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Amém. E é nele que nós recebemos o alívio. Eu sei que nesse tempo, situações difíceis no mundo, compromissos que você tem que precisam ser acertados, às vezes não vêm, expectativas de relacionamento que parece que está indo ralo abaixo, situações que você recebeu uma palavra, por exemplo, na questão de saúde, e essa palavra veio e te deixou você para baixo.
Então é o momento que você tem que buscar em oração e ver qual é a vontade de Deus nessa situação. Amém. Qual a vontade de Deus? É aquilo que nós falamos, né, pastor? A respeito de Romanos 8, né? Aquela passagem. Muita gente não sabe como convém, muita gente estamos fracos, né? Isso acontece com nós, né? Muitas vezes, né? Somos seres humanos. Sim. Assim como você, amado, que está nos acompanhando. Muita gente não consegue orar como convém. Aí que está a passagem que diz que o Espírito Santo nos ajuda com isso, com gemidos inexprimíveis. No momento, por isso que é importantíssimo que você busque essa comunhão com o Espírito Santo na oração. Para que nesse momento de fraqueza, né, você venha buscar a ajuda do ajudador, que é o Espírito Santo. Aquele que, como diz em grego, paráclito, que está perto, que está próximo de nós. Aí, muitas vezes você tem que buscar o batismo no Espírito Santo para quê? Para que venha a falar em línguas, para que ele venha te ajudar a ter essa comunhão. Muitas vezes nós conseguimos, em palavras, né, dizer o que nós sentimos, através do Espírito Santo, e nos ajuda nas nossas fraquezas. E aí você entende que, como o Espírito Santo conhece Deus, conhece Jesus, ele sabe exatamente qual é a vontade de Deus para nós. Ele vai nos ajudar a revelar, porque muitas vezes a pessoa lê a Bíblia e não consegue entender, e a Bíblia tem que ser, antes de lida, ela tem que ser refletida em oração. Buscar primeiro a revelação, né? Em oração, né? Aí você começa a entender o que Deus tem para a tua vida, o que Deus quer para a tua vida, para a nossa vida. Porque a gente sabe hoje quem nós somos em Deus através de Cristo Jesus. Amém. Qual é a nossa posição? Nós somos filhos. Qual é o nosso direito? Herdeiros. O que temos nisso? Nós temos todas as coisas aqui, que nos dá toda a instrução em todas as áreas e faz entender que em Cristo somos uma pessoa nova. Os parentes podem olhar para nós e dizer: pô, eu te conheço, mas hoje você não me conhece, né? Porque eu sou uma nova criatura em Cristo. Porque a nossa posição, ela é saber o que Cristo fez por mim na cruz. O que eu tenho no meu coração em relação a Cristo, eu tenho uma gratidão, porque eu não merecia isso. Tem que haver esse reconhecimento, né, da nossa parte. E muitas vezes, como o senhor falou, pessoas olham para nós, né, e quer apontar o nosso passado. Exatamente. Mas os sentimentos que jogam a gente para baixo. É verdade. E muitas vezes as pessoas olham segundo aquilo que elas veem, né? Uhum. Mas o quê? Mas Cristo olha o quê? Nosso coração. Que a transformação, o que é, meu amado irmão? Você aceita Cristo como Senhor e Salvador? Isso daí, a mudança é de dentro para fora. A partir do momento que você aceita Cristo na sua vida, o que é? É colocar o reino de Deus dentro de você, através do Espírito Santo, ao qual ele te escolhe o quê? Como a sua moral. Então, a partir daquele momento, aí o Espírito Santo vai o quê? Vai fazer o processo de regeneração. O que é a regeneração? Vai tirar tudo aquilo ao qual, né, te perturbava, aquilo que te trazia uma tristeza, e vai fazer essa limpeza. E esse é um processo, o que é? É gradual, ou seja, aos poucos, né? Então, muitas vezes as pessoas que estão à sua volta vai te julgar ali pelo que ela vê ali no início. Mas aí, a partir do que o Espírito Santo vai fazer na tua vida, essa que nós estamos falando, o Espírito Santo na oração, aí vai haver o quê? Essa mudança na sua vida. Isso é aos poucos. Mas muitas vezes você tem um vício, seja qual for a natureza, muitas vezes você é liberto na hora, muitas vezes não. Isso é por tempo. Quando você se der conta, aquele vício já não te domina mais. Mas as pessoas podem muitas vezes te ver para: eu duvido que você vai largar esse vício, ou vai largar essa conduta, não. Mas se você se colocar submisso ao Espírito Santo, você que aceitou Jesus, que é o novo convertido, você que ainda não aceitou, o faça agora, né? Você vai ver o quanto é maravilhoso ter o Senhor Jesus nas nossas vidas, na sua vida, através do Espírito Santo. Amém. Porque ele não está mais aqui. O Senhor Jesus, ele ressuscitou, ele morreu, ressuscitou pela minha vida, pela vida do pastor e pela sua vida.
Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. E hoje ele está o quê? Aqui na terra, o quê? Através do Espírito Santo de Deus. Então a gente diz assim, quando Adão pecou, né, Adão e Eva pecaram, né, e esse pecado que trouxe o quê? Houve um rompimento entre o homem e Deus. Então houve o quê? Estabeleceu-se a barreira do pecado. E essa barreira do pecado não permitia que nós não chegássemos a Deus, porque nós tínhamos uma dívida muito grande, né? Então houve um distanciamento. Jesus Cristo, ele fez que nem, né, José, capítulo 36, 38, 39, acho que. E aí José foi vendido pelos irmãos aos mercadores para serem escravos. Sim. Esse rompimento fez com que nós fôssemos escravos do pecado. Estamos na mesma posição. Ainda que nós não pecamos como Adão, né? Mas aqui nós herdamos o quê? Essa descendência, esse DNA de Adão. Então nós tínhamos uma dívida com Deus. Então o que é? Uma dívida impagável, porque nós, pelos nossos méritos, nós não conseguiríamos, né, pagar essa dívida. E aí a gente vê que o nosso convívio no passado nos vê como nós éramos escravos do pecado. E não nos conhece hoje como Deus vê e Deus nos olha. E Deus, Ele sabe que tudo aquilo que houve lá atrás não tem valor, porque Ele não se lembra mais. Porque houve o quê? Em nós houve um quebrantamento e houve um reconhecimento que éramos pecadores. Éramos. Nós sabemos que estamos nesse mundo e iremos pecar, mas buscamos não viver no pecado. E aí Ele nos deu uma vida e uma estatura de filho. Né? Nós não somos mais bastardos. Aí o que diz em Isaías 59, versículo 1? Vai lá, me deu branco agora. Eis que a mão do Senhor nos está encolhida, está estendida e nos traz alguns, vamos dizer assim, ai meu Deus, me deu branco. Algumas condições, né? Condições. Nos tirou da iniquidade. Exatamente. Isaías 59. Porque a única condição que nos afasta de Deus, é o pecado e a iniquidade. Diz que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Ele diz aqui, a única barreira, digamos assim, que nos impede, né, que Deus nos ouça é o quê? As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Amém. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então Deus está com seus ouvidos abertos, Deus está com a sua mão estendida para alcançar você, sua casa, sua família. Amém. Ele está pronto para que, se você saiu para um lado, saiu para o outro, parou, retrocedeu, Ele está como no livro de Lucas, como o filho pródigo, Deus esperando para trocar as suas vestes e colocar um anel novo, uma aliança nova nas suas dedos. Amém? E é dessa forma que... Ele não deixou de te chamar de filho. Não. Nunca deixou. Nunca. Né? E nunca desistiu de você. Nunca desistiu. Tanto que diz, na palavra muito conhecida, né? Lá no Evangelho de João 3,16. Eis que Deus amou o mundo de tal maneira. Exatamente. Então não pude assim... achar uma palavra, né, assim, que pudesse assim, dimensionar, né, o amor de Deus. Exatamente. De tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Amém. Amém. E aí nós vamos dar continuidade nessa semana aqui, porque eu acho que nós estamos chegando no finalzinho. E aí nós vamos continuar a oração em línguas. Essa oração que aconteceu em Pentecostes é uma das orações mais completas
Porque falar em línguas estranhas é um dom sobrenatural, não é um dom natural. É verdade. E até a gente pode até entrar, né, pastor Ricardo? A questão que muitas pessoas, os amados, têm, como ser batizado no Espírito Santo. Amém? Esse é uma ferramenta importante para que a oração seja eficaz. Exatamente. Está dentro desse contexto. Exatamente, porque quando você ora em línguas, você está sendo capacitado para que conheça as coisas do Espírito Santo, as coisas do natural, certo? Que você conheça os critérios que o Espírito Santo tem para você, né? Então a gente começa a olhar que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus e de Cristo, e ele começa a te trazer a um nível que não é um nível que você talvez nunca tenha atingido. No livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 47, nas profundezas da água, quando estava medindo o tempo. Então nós vamos para um ato, né, muito mais profundo, né? Então, eu acho, o senhor está falando, eu acho muito bonito estar em 1 Coríntios 2,9. Né? Aquilo que eu posso até falar, aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem, está reservado àqueles, ao coração, né? Aqueles que o amam, né? E aí eu vou te dizer, lê, porque você vai até o 12. Eu vou, né? Só para confirmar. Porque, não por isso, porque o Espírito, Deus revelou a nós que esse Espírito, ele tem o quê? Ele tem coisas prescrutas, não sei se a palavra correta é essa, sim. que nos faz, né? Coisas profundezas. Você tem a passagem. Você acertou. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E aí vai no 10. Vai no 10, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Ele vai revelar através do quê? Do Espírito. Do Espírito. Você falou, né, que Deus traz as profundezas, né, assim, daquilo que está oculto, né? Exatamente. E aí ele continua, porque o Espírito penetra todas as coisas. Olha, o Espírito penetra todas as coisas. Não tem falta de conhecimento nenhuma. Concluindo o que o senhor falou, ainda as profundezas de Deus. E aí vamos até o 12. 12. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Digo para você, o teu Criador, o nosso Criador, o Papai querido, ele te conhece, mas ele te conhece tão bem. Se você buscar ele, você vai ver que através do Espírito Santo você tem o melhor psicólogo, psiquiatra e o maior conhecedor das coisas que você, nos seus anos de vida, teve, aconteceu e terá. Então, é o momento que Deus inspirou o apóstolo Paulo para chegar numa profundeza tão grande dessa, né? Para entrar numa revelação tão profunda dessa, que só através do Espírito Santo a gente tem. Eu acho que eu posso também ler o 12? O 12, né? Mas é lindo também a finalização aqui. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Olha só, você não recebeu o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Olha, e é gratuito. E as pessoas ainda fazem onda para se chegar a Deus. É triste um negócio desse, né? Eu acho, eles veem uma dificuldade nisso tudo. Então eu digo assim, Paulo, ele entrou numa profundeza tão grande, né? Tão grande para explicar o que o Espírito, aquele paracleto, né? Aquele consolador, aquele que anda junto com você, não só ao lado, mas eu gosto de andar junto porque ele anda dentro de você, para que você possa entender que ele, com essas coisas profundas, e porque você pode falar assim, mas por que eu não consigo entender de intimidade diária que você tem
como os apóstolos tiveram lá em Atos 2, 46, 47. Né? Sim. Então, qual é a intimidade que eu tenho? Então, nós temos que, né, desprender, como Paulo escreveu aí a Galácia, né? Andar em espírito e viver em espírito. É uma qualidade de vida. Não cumprir as concupiscências da carne. Não cumprir o que a alma faz com que o corpo faça. A alma, ela tem um instrumento para fazer, é o corpo. O qual ela se expressa, né? E aí, só para finalizar, eu estava até comentando com o pastor Fábio, né? Eu falei, pastor, eu acho que Deus está falando até no chuveiro comigo. Como fala com ele, né? Falando no chuveiro, começando a falar. Eu falei, como é difícil a gente ver as pessoas a se desprender das coisas do corpo, da carne, né? A alma, né? Por exemplo, dentro de casa eu acho que é o maior ringue de MMA, mas depende se você deixa ele com, como é que eu posso dizer, com um adversário lá dentro, porque eu posso ter um ringue de MMA que posso ter até um público que é o lado esquerdo, né, que é todo o diabo, os seus anjos caídos, mas eu não dá nenhum tipo de audiência para ele dentro do ringue. Opositor, né? Eu não dou nenhuma, porque eu não coloco ninguém da minha família em confronto naquele momento. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava pensando assim, às vezes a gente não piscar de olho, de repente a gente deixa de vigiar, a pessoa para assim, tipo, é que nem um campeonato de ping-pong lá na Olimpíada. Você não vê nem a bola pega, é tão rápido. É bem assim mesmo. É bem assim. Aí o Espírito Santo falou assim, no meu coração, que nós temos armas espirituais para fazer isso, né? Então, qual é a questão? Quando a gente não pratica aquilo que Deus nos deu como capacitação de armamentos espirituais, se a gente não sabe usar, a gente não consegue brecar essa situação. O que você quer dizer, pastor? É assim, o pecado está muito mais fácil, né? Lá em Romanos 6 diz que o salário do pecado é morte. Isso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Romanos 6, 23. Né? E aí, nesse momento que você não estalar de dedos, você sai, você peca. Por quê? Porque é tudo imediato. Se você responder, a resposta da tua alma com o teu corpo. Mas quando você usa a resposta através, por exemplo, de uma oração naquele momento, ou Senhor, numa oração, para que não tenha aquele momento de confronto, o que acontece? Você está buscando as coisas eternas. E quando você busca as coisas eternas, ela nunca morre. Então, quando você busca as coisas eternas, ela vai demorar um pouquinho para você ajustar a sua alma com o teu corpo para não cair em tentação, né? E o Senhor diz, não quero que diz uma mas a gente não cai em tentação, né? Então, oração, né? Sacerdotal. Então, naquele momento, João 17. Você tem que entender que buscar as armas espirituais é você estar buscando as coisas eternas. Ela pode não ter uma resposta rápida. A pessoa pode continuar a estar falando. A pessoa pode continuar a estar reclamando. Mas você está ali em espírito de oração. Você está ali numa batalha espiritual. Você está ali lutando para que, dizendo, aquela pessoa está salva. Aquela pessoa faz parte da minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É que não vejamos, né? Os olhos naturais. E entra naquilo. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não subiu ao nosso coração. O Senhor tem Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Amém? Falei demais, né? Não. Tá tudo, falamos aquilo que o Espírito Santo, né? Assim nos conduziu. Né? Então vamos estar encerrando, né? Sim. Amém? Eu vou passar agora a bola para o Diácono Nelson, para orar, para dar os avisos, para falar sobre, né, o like, o dislike, as perguntas, qualquer dúvida. Amém.
vamos finalizar, como nós falamos muito bem. Você que está aí do outro lado, tudo que foi dito aqui foi muito bem colocado, né, pelo Espírito Santo, através de nossas vidas, né, ao qual nós estamos sujeitos, né. Nós temos que buscar essa comunhão com o Espírito Santo, amém, através da oração. Então nós vamos agora nos colocar na presença do Senhor. Você que está aí do outro lado, entre em conexão com a gente, em concordância, amém? Você, se puder, você abaixar sua cabeça, né, fechar seus olhos, para que entre na presença de Deus, amém? Amém. Detalhe, essa colocação de reverência, de baixar a cabeça e fechar os olhos, você desligar do mundo natural. Perfeitamente. E a outra colocação que o senhor fez, nós vamos nos procurar estar na sua presença. A gente já está, porque nós temos que se preparar no ambiente para que esse ambiente seja, né, é uma forma de nós expressarmos. Nós já estamos na presença de Deus. Amém. Amém? Senhor nosso Deus, amado Pai, queremos te louvar, te agradecer por mais, meu Deus, esse dia que o Senhor nos deu e por essa noite, Pai, que estamos aqui reunidos na Tua presença, já na Tua presença, para te agradecer, Pai, por tudo que foi dito aqui, meu Deus, por tudo que foi ministrado, Pai, aos nossos corações através da Tua direção, ao qual o Espírito Santo nós somos Tua morada, meu Deus, e a Tua palavra diz que o Senhor nos ensinaria todas as coisas, Pai. Nós estamos sujeitos à Tua vontade, e aquele, meu Deus, que está nos ouvindo, meu Deus, nos assistindo nesse momento, Pai, e tem, meu Deus, procurado essa comunhão, e muitas vezes não consegue por conta, meu Deus, como nós falamos dos episódios anteriores, por causa de uma mágoa, ou algo que feriu, meu Deus, ou por conta que aquele pecado, o qual essa pessoa tem dificuldade de deixar, meu Deus, que o Senhor esteja visitando essa pessoa agora. O Senhor tem visto a sinceridade, o coração dela, Pai, o quanto ela quer ter essa comunhão com o Senhor, Pai. Portanto, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, visita essa pessoa agora que está nos assistindo, Pai amado, que ela venha buscar nesse momento a libertação, que o Senhor venha, meu Deus, trazer, meu Deus, Pai, meu Deus, o refrigério, Pai, que ela está angustiada, ela está, meu Deus, com o seu coração atribulado, não seja até por um pecado, mas uma situação difícil que ela tem passado, está passando, meu Deus, de angústia, ou uma situação que é insolúvel, para que o Senhor venha agora, Pai, trazer, meu Deus, o conforto, venha trazer o consolo a essa pessoa, Pai, que ela venha através do Teu Espírito Santo, Pai, ser levada à Tua presença, Pai, venha agora trazer, Pai, meu Deus, envolvê-la com Teu amor, Pai amado, e que se ela tiver, meu Deus, de alguma forma, Pai, cometido os pecados, Pai, que o Senhor venha perdoá-la, Pai, para que o espírito de acusação, Pai, não venha assolá-la, Pai, que se ela, meu Deus, ó Pai, tem dificuldade, até se ela pediu perdão, mas ela não tem, meu Deus, se sentido, meu Deus, ó Pai, Senhor, ó Pai, ter sentido, meu Deus, ó Pai, culpado diante de Deus, o Senhor venha trazer, Pai, agora, a culpa, trazer o refrigério, Pai, venha, meu Deus, trazer, meu Pai, o Teu amor sobre ela, Pai, visita poderosamente, Pai, assim nós abençoamos essa pessoa, Pai, meu Deus, e consagramos ela na Tua presença, Pai. E se ela não conhece o Senhor Jesus ainda, ela venha ter um encontro real contigo agora, Pai. Ela entenda, meu Deus, que a cruz está vazia, Pai. Que, meu Deus, o Senhor Jesus não está mais lá. O Senhor morreu, meu Deus, pelos nossos pecados, pelo pecado dessa pessoa, mas que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Aleluia, papai. O Senhor está vivo, Pai amado. O Senhor está sentado à direita de Deus Pai, intercede por nós. E se essa pessoa, meu Deus, agora aceitar o Senhor Jesus como único Salvador da sua vida, Pai, o nome dela vai ser escrito nesse momento no seu livro, Pai. Aleluia. Os seus pecados sejam todos apagados. Glória a Deus. O Senhor diz na sua palavra que o Senhor não se lembra mais dos meses, ó Pai. Sinta, Pai, mas da Tua paz. Tua paz que excede em todo entendimento, Pai. Que o Senhor venha fazer morada no seu coração, Pai. Mas assim nós, e Deus, entregamos essa pessoa nas Tuas mãos. E já te agradecemos por tudo que, meu Deus, foi eu fazer na vida dela e pelas pessoas que iam assistir, meu Deus, posteriormente, meu Deus, ó Pai amado, essa conexão bíblica, Pai. Que o Senhor venha trazer, meu Deus, ó Pai, Senhor, fazer trabalhar poderosamente na vida delas. Assim nós queremos te louvar e te agradecer por tudo e o fazer em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Quero pedir perdão para os irmãos aí, eu estava no meio nós estávamos conversando, eu falo que abri a boca, a gente está cansado mesmo. Ao vivo a cores acontece essas coisas. Mas a gente está cansado, mas a gente está pronto.
em nome de Jesus. Estamos... Então, o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Amém. E que você busque mais do Senhor em oração, em espírito de oração, Também. com o Espírito Santo. Eu quero finalizar lembrando os irmãos que, se gostarem desse vídeo, deixa ali o seu like, seu joinha, seja ali se inscrever no nosso canal da Igreja Apostólica Casa da Cura, pelo YouTube, pelas páginas do nosso Facebook, e seja ali compartilhando esse vídeo com seus familiares, no grupo ali do WhatsApp, seus amigos, né? Seja assim, nos ajudando a sair difundindo a palavra de Deus. Aleluia. Amém? E que você esteja também assistindo toda a nossa programação, nossa Igreja Apostólica Casa da Cura, Amém. a qual vou dar agora rapidamente a programação. Nós temos o culto ao Espírito Santo, ou enquanto não é presencial, né, por conta da pandemia, mas acreditamos que o ano que vem já vai estar novamente, né, em nome de Jesus, esteja sendo presencial. Se você assistindo ali, e às quarta-feiras, nosso presbítero Fabiano, Amém. ele tem ali essa conexão em live, sobre o tema agora que é mentalidade de Cristo, o qual nós temos agora, que vai estar apresentando de 15 em 15 dias. Né? Uma quarta simultânea. Então, irmãos, esteja ali acompanhando. Às quintas, o culto de campanha da nossa pastor Eliane, a esposa do nosso pastor Fábio, os presidentes aqui da igreja. Amém. E também a sexta-feira, a nossa conexão bíblica. Em nome de Esteja ali também nos prestigiando. E aos domingos, para finalizar, o culto da família. Às 10 horas da manhã, ali o pastor Fábio, que aos domingos tem pregado, né, aqui para a nossa igreja, né? Estejam acompanhando, sabe? Tá ok? Nós agradecemos por estar nos prestigiando. Amém, queridos. Amém? Então, me despeço aqui, saudando com a paz do Senhor Jesus. Uma ótima semana a todos. Amém. A Amém? paz do Senhor Jesus. Tchau, Que tchau. você tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.